Uma boa noite a todos vocês. Quero agradecer a Deus, o Thiago já falou rapidamente antes aqui, agradecer a Deus por essa semana que eu tive ali junto com os irmãos no mestrado lá em aconselhamento bíblico. Foi uma semana bem interessante. A gente falou bastante sobre essas questões desses transtornos mentais que nós temos em vista aí, né, que está muito comum em nossos dias. Então nós falamos bastante sobre depressão, sobre ansiedade, TDAH, transtorno do espectro autista, transtorno bipolar, enfim, todos esses transtornos aí que a gente ouve várias pessoas falando a respeito disso e muitas pessoas com dificuldades em relação a isso. E olhar para a palavra de Deus, vendo o que a palavra tem a dizer em relação a todos esses transtornos que a psiquiatria, a psicologia tem trazido aí. E é muito interessante a gente ver que realmente a palavra de Deus ela tem respostas para todos esses tipos de males, inclusive os males da nossa época, que são esses que nós temos visto aí. Então eu fiquei bastante impactado por aquilo que pude ouvir, e eu tenho certeza que vai ser um tempo muito bom. Os demais módulos aí também vão trabalhar bastante dentro dessa área, que é uma área bem importante, né? Fisiologia e medicina aplicada ao aconselhamento bíblico. Então, louvo a Deus muito por isso, agradeço à igreja também pelo tempo de oração. Nós iniciamos há 2 domingos atrás uma nova série de mensagens. O título da nossa série é Fortalecendo a Fé. E o nosso propósito com essa série, então, é instruir a igreja sobre algumas doutrinas que fazem parte da nossa declaração doutrinária. E ao fazer isso, ao trazer essas doutrinas, nós queremos estar fortalecendo a fé dos irmãos, mostrando por que nós rejeitamos doutrinas de outras religiões que nós consideramos como seitas, e a importância de firmar a nossa fé naquilo que nós cremos como igreja. Ou seja, nós termos convicção daquilo que nós estamos professando. Na primeira mensagem sobre essa série, nós falamos sobre a Bíblia. Nós cremos na Bíblia, nos seus 66 livros do Antigo, Novo Testamento, como plenamente inspirados por Deus. Na teologia sistemática, nós chamamos de bibliologia. Na segunda mensagem, que foi semana passada, nós abordamos a Trindade. Uma doutrina difícil de entender, muitas vezes nós não temos a capacidade de poder explicar exatamente a questão dessa doutrina, da Trindade, mas pela fé nós cremos, né? Nós cremos em um Deus existindo em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. E hoje à noite, nessa terceira mensagem da nossa série Fortalecendo a Fé, nós vamos continuar falando de algumas doutrinas da fé cristã, e hoje então nós queremos abordar a doutrina de Cristo, que nós chamamos de Cristologia. Obviamente que essa doutrina, essa matéria, ela é muito ampla. Cristologia, você tem muita coisa que nós poderíamos estudar, e é óbvio que numa pregação de 50 minutos aí, é óbvio que nós não vamos abordar todos os aspectos da Cristologia. E Cristologia nada mais é do que o estudo da pessoa e da obra de Cristo. No Estatuto da nossa igreja, a nossa declaração de fé, no capítulo 2, o artigo 5º, a letra C, diz o seguinte: a Igreja Bíblica Unidos no Senhor declara sua fé em Jesus Cristo como Filho de Deus e como Salvador e Senhor pessoal do homem pela fé em sua morte vicária. Nós declaramos que nós cremos em Jesus Cristo. É muito importante nós afirmarmos isto, porque nós temos que saber em quem é que nós cremos, em quem nós confiamos. Alguns pontos que a Cristologia estuda, eu não vou projetar aqui, mas alguns pontos, como por exemplo, vai estudar o Cristo pré-encarnado, vai estudar a encarnação de Cristo, a pessoa de Cristo, a humilhação de Cristo, Cristo como profeta, sacerdote, rei, o autoesvaziamento de Cristo, a impecabilidade de Cristo, a morte e ressurreição, a ascensão, a exaltação de Cristo, os ministérios pós-ascensão de Cristo, a volta de Cristo. Enfim, temos vários temas aí que nós poderíamos abordar dentro da Cristologia. Alguns teólogos vão dividir em mais ou menos assuntos quando se trata
de cristologia. O Wayne Grudem, por exemplo, ele vai ser um pouco mais conciso, ele não vai dividir em tantas partes, como aqui eu citei, que o Charles Riley ele define ou ele separa dessa forma aqui. O título da nossa mensagem hoje, então, é Cristo, o exemplo supremo, e eu gostaria que você abrisse comigo lá em Filipenses, no capítulo 2, e nós vamos considerar os versos 5 até o verso 11. Mas antes de nós entrarmos no texto, gostaria de te convidar para baixar sua cabeça para que nós pudéssemos estar orando. Deus, nós somos gratos ao Senhor por mais essa noite, por mais esse tempo juntos aqui. Obrigado pela liberdade de podermos abrir a Tua Palavra e estudar ela. Pedimos que o Senhor possa estar falando aos nossos corações, que possamos ter um entendimento da Tua Palavra, possamos estar aplicando essas verdades em nossas vidas e também possamos, Deus, estar praticando elas em nosso dia a dia. Muito obrigado, somos gratos ao Senhor, pedimos Tua direção, pedimos que o Senhor possa estar falando aos nossos corações nessa noite, pois é em nome de Jesus que a gente ora e agradece. Amém, Senhor. Esse texto de Filipenses, capítulo 2, versos 5 a 11, ele é um texto clássico sobre cristologia. Eu poderia, nessa noite aqui, trazer vários textos bíblicos falando a respeito da pessoa de Cristo em várias partes do Novo Testamento, também do Velho Testamento, mas eu preferi fazer a exposição desse texto porque ele é um texto que vai falar especificamente sobre a pessoa de Cristo de uma forma muito concisa, onde o apóstolo Paulo ele vai fazer uma profunda reflexão teológica a respeito do Filho de Deus. Obviamente que o contexto desse texto aqui que nós vamos olhar, dessa passagem, vai nos revelar que Paulo ele está tratando de um problema prático na vida da igreja. Ele estava exortando aqueles crentes à unidade. Paulo aqui ele vai expor o seu pensamento teológico muito profundo para resolver um problema dentro da igreja, que era um problema de falta de unidade, a desunião que estava acontecendo naquele momento na igreja de Filipos. E Paulo vai usar o exemplo de Cristo para a unidade. Eu penso, e quando eu olho para esse texto, e quando eu penso naquilo que Paulo ele está trazendo para os irmãos ali daquela igreja, eu penso que a teologia ela sempre tem que estar conectada com a nossa vida. Ou seja, aquilo que nós entendemos a partir da palavra de Deus, a teologia que nós compreendemos a partir da palavra de Deus, ela tem que ser algo que se torna prática no nosso dia a dia. É de pouco proveito eu conhecer todas as doutrinas bíblicas, eu saber exatamente todos os eventos, desde o Velho Testamento, passando pelo Novo Testamento, se isso não é algo que se reflete de forma prática no meu dia a dia. Eu posso conhecer tudo de escatologia, mas se a minha vida ela é uma vida longe de Deus, não adianta eu ser um expert em escatologia. Então, a doutrina ela tem que estar conectada com a vida. A teologia ela vai determinar a nossa ética. Isso é extremamente importante. A doutrina ela é a base para a solução dos problemas que atacam a igreja. E eu penso que a igreja ela precisa pensar teologicamente. Para isso nós precisamos conhecer e praticar as doutrinas bíblicas. E Paulo então aqui é interessante ver para esse texto porque ele vai corrigir problemas internos da igreja de Filipos, não apenas oferecendo conceitos doutrinários, mas ele vai mostrar de forma muito prática o exemplo de Cristo. William Hendrickson, um estudioso, ele afirma que há uma área em que Cristo ele não pode ser o nosso exemplo. Quando eu li essa frase, eu fiquei pensando, opa, o que esse cara está falando? Mas depois eu entendi o que ele quis dizer. William Hendrickson ele diz que nós não podemos imitar os atos redentivos de Cristo e nem sofrer e morrer vicariamente, como Cristo morreu. Ou seja, a morte vicária de Cristo, a morte de Jesus na cruz, nos substituindo. Nós não podemos fazer isso. Contudo, com o auxílio de Deus, nós podemos e nós devemos imitar o exemplo de Cristo que serve de base para esses atos. A atitude de Cristo de autorrenúncia com vistas a auxiliar outros deveria sempre estar presente e se expandir na vida de cada discípulo de Cristo. E William Hendrickson ele termina a sua afirmação dizendo que se Jesus não é o nosso exemplo, então a nossa fé ela é estéril e a nossa ortodoxia ela é uma ortodoxia morta. Desse texto aqui então de hoje, eu quero rapidamente ver com vocês
três aspectos que envolvem a vida de Jesus. Nós vamos olhar para a humilhação de Cristo, vamos olhar para o autoesvaziamento de Cristo e vamos olhar para a exaltação de Cristo. Vamos olhar então para esse primeiro aspecto, que é a humilhação de Cristo. E para isso, então, nós vamos olhar o verso 5 e o verso 6. Versículo 5 diz o seguinte, na minha versão, NAA diz, tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Na revista atualizada vai dizer, tem de vós o mesmo sentimento. O mesmo modo de pensar ou o mesmo sentimento refere-se à atitude que Cristo demonstrou. O versículo 5, ele poderia ser traduzido literalmente, a sua atitude ela deve ser a mesma de Jesus Cristo. Se nós somos seguidores de Cristo, nós devemos ter as mesmas atitudes que Jesus teve em sua vida. E o exemplo de Cristo, ele sempre vai ser o argumento do apóstolo Paulo, quando ele está trazendo exortação para a igreja de Filipos, principalmente quando ele trata do interesse do bem-estar do próximo. Se o exemplo de Cristo ele deve ser seguido, então nós temos que realmente estar praticando aquilo que Cristo fez. Paulo ele diz que aqueles irmãos eles não deveriam fazer nada por partidarismo ou vanglória, mas por humildade. Isso está no versículo 3 aí do capítulo 2. Eles não deveriam fazer nada por vanglória, mas sim por humildade. Ele sabia que isso não era nada fácil. Paulo sabia e ele entendia que viver de forma humilde era algo que muitas vezes as pessoas, e principalmente naquele problema que a igreja estava enfrentando, era algo muito difícil. E ele vai usar então o exemplo de Jesus como sendo alguém humilde. Observe o versículo 6, que nós lemos no verso 6, diz que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Eu quero trazer duas observações importantes desse verso 6, para nós entendermos algumas expressões que o apóstolo Paulo usou aqui. A primeira expressão é existindo na forma de Deus, que nós lemos ali no versículo. Jesus, antes da sua encarnação, ele sempre foi co-igual a Deus, co-eterno com o Pai e com o Espírito Santo. Ele sempre foi revestido de glória e de majestade. Ele é o Criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis. A expressão que Paulo usa, existindo na forma de Deus, ela é muito importante para nós entendermos a divindade de Cristo. Essa palavra existindo, ela descreve aquilo que é essencial e que não pode ser mudado. Existindo também significa aquilo que possui uma forma inalienável. Descreve características inatas, imutáveis e inalteráveis. Assim, pois, Paulo ele começa dizendo que Jesus, ele é Deus em forma essencial, inalterável, imutável. Jesus é Deus. É interessante, algumas seitas, elas dizem que Jesus não é Deus. Por exemplo, algumas seitas antigas, como o arianismo, e também seitas da nossa época, como, por exemplo, Testemunhas de Jeová, eles não creem que Jesus é Deus. Aqui Paulo ele joga por terra essa heresia ao afirmar que Jesus ele já existia na forma de Deus. O que Paulo está dizendo com essa expressão, existindo na forma de Deus, é que Jesus Cristo sempre foi e continuará sempre a ser Deus por natureza. A expressa imagem da divindade. Jesus sempre foi Deus. Nós vimos isso quando o Tiago leu João capítulo 1. Colossenses 1,15 vai falar sobre isso. Hebreus capítulo 1, verso 3 vai falar sobre isso. Ele sempre possuiu toda a glória e louvor no céu, com o Pai e o Espírito Santo. Ele sempre reinou sobre o universo. Essa é uma primeira observação importante, existindo na forma de Deus. Nós cremos em Jesus Cristo, nós cremos que Ele é Deus. Um segundo aspecto, ou uma segunda observação importante, Paulo diz que ele não considerou o ser igual a Deus. É interessante essa frase aqui que o apóstolo está falando. Não considerou o ser igual a Deus. Ou seja, ele não considerou a sua igualdade com Deus como algo que deveria reter de forma egoísta. Ou como diz aqui na minha tradução, algo que deveria ser retido a qualquer custo.
Ou seja, Jesus ele não se agarrou aos privilégios da sua igualdade com Deus. Antes ele abriu mão dela por amor aos homens. Jesus ele não pensou em si, nós cantamos isso há pouco tempo, mas ele pensou nos outros. Ele abriu mão da sua glória. Ele desceu das alturas, ele usou os seus privilégios para abençoar os outros. Jesus ele abriu mão da sua glória para nos abençoar. Se hoje eu e você fazemos parte da família de Deus, é porque ele abriu mão da sua glória. Ele desceu a esse mundo para se tornar carne, para se fazer carne e habitar entre nós. Jesus ele nos abençoou. A atitude dele era de preocupação pelo próximo. Jesus ele usou os seus privilégios celestes para o nosso bem. Você já pensou nisso? Você já pensou como Cristo ele abriu mão dos seus privilégios para nos abençoar? A Bíblia diz que Jesus andou por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo. Paulo ele não está aqui apenas nos oferecendo um debate teológico, técnico a partir da pessoa de Cristo, né? Jesus ele foi alguém que fez determinada coisa aqui nesse mundo, não. Mas Paulo ele está fazendo aqui um uso prático da encarnação de Cristo para enfatizar essa grande lição de humildade como fator essencial para a unidade. Assim como Cristo foi humilde, abrindo mão da sua glória, os irmãos lá da igreja de Filipos deveriam ter humildade para resolver o problema de falta de unidade que havia entre eles. Cristo se humilhou. Esse também deve ser um exemplo que cada um de nós deve seguir. O primeiro aspecto, então, da vida de Cristo é a sua humilhação. Jesus ele foi alguém humilde, por isso Paulo ele fala para os crentes da igreja de Filipos que eles deveriam ter a mesma atitude de Cristo. Jesus ele existia na forma de Deus, ele era Deus e ele sendo Deus abriu mão dos seus direitos e privilégios por amor a nós. Irmãos, qual tem sido a nossa atitude como cristãos? Como é que nós temos vivido o Evangelho? Como é que nós temos entendido as doutrinas bíblicas e aplicado elas em nosso dia a dia? A nossa atitude, como eu falei antes, ela deve ser a mesma de Cristo. Nós devemos ser humildes reconhecendo as nossas limitações. Somos limitados, somos falhos, somos pecadores, mas nós precisamos reconhecer isso diante de Deus e viver uma vida que possa honrar e glorificar a Ele. É de se esperar, sim, de que pessoas incrédulas sejam egoístas, orgulhosas, mas não podemos esperar isto de cristãos que experimentaram o amor de Cristo e a comunhão do Espírito Santo. É interessante porque em mais de 20 ocasiões ao longo do Novo Testamento, Deus ele nos instrui sobre como viver uns com os outros. Por exemplo, a palavra diz que nós devemos nos preferir uns aos outros, edificar uns aos outros, carregar os fardos uns dos outros, não julgar uns aos outros, mas sim admoestar uns aos outros para que possamos viver em santidade de vida. Esse termo outros, ele é a palavra-chave do vocabulário do cristão que exercia a submissão e humildade. Que nós possamos, então, irmãos, a exemplo de Cristo, que abriu mão da sua glória, que abriu mão dos seus direitos para nos abençoar, que nós possamos em nosso dia a dia também viver em humildade de vida e possamos também abençoar outros através daquilo que nós estamos fazendo, daquilo que Deus tem permitido nós fazermos. Então esse é um primeiro aspecto que envolve a vida de Jesus, ou seja, a sua humilhação. Ele sendo Deus, ele se humilhou e nos abençoou. Quero trazer aqui um segundo aspecto que agora está lá no verso 7 e no verso 8. E aqui eu quero falar então sobre o autoesvaziamento de Cristo. Essa expressão autoesvaziamento, gostaria que nós dessemos uma olhada um pouco mais de perto o que é que Paulo ele está falando, o que Paulo quer dizer que Cristo ele se esvaziou. Algumas verdades importantes aqui nos versículos 7 e 8. A primeira verdade, então, é que ele se esvaziou. Olha comigo, então, a primeira parte do versículo 7. Versículo 7 diz, pelo contrário, ele se esvaziou. Paulo ele começa falando, trazendo o exemplo de Cristo, versos 5 e 6, onde os irmãos eles deveriam ter entre eles o mesmo modo de pensar de Cristo, que mesmo sendo Deus, não considerou ser igual a Deus.
algo que deveria ser retido a qualquer custo, e aí Paulo diz, pelo contrário, ele se esvaziou. Ele se esvaziou. O Filho de Deus deixou o céu, deixou a glória, deixou o trono e se fez carne, se fez homem, se encarnou. Aquele que não teve pecado, aquele que foi perfeito, aquele que em seu estado pré-encarnado é igual a Deus, é a mesma pessoa que se esvaziou. O verbo grego aqui usado para se esvaziou literalmente significa tirar algo de um recipiente até que fique vazio, ou derramar algo até que não fique nada. Esta é a ideia do verbo esvaziou. Paulo usa aqui a palavra mais fácil possível para que se entenda o sacrifício da encarnação. Do que Cristo se esvaziou? Certamente não foi da sua existência na forma de Deus. Isso seria impossível. Ele continuou sendo Filho de Deus. Cristo, ele renunciou ao seu ambiente de glória, ele pôs de lado a sua majestade e glória, mas ele permaneceu Deus. Ele jamais deixou de ser possuidor da natureza divina, mesmo no seu estado de humilhação, jamais se despojou de sua divindade, ele continuou sendo Deus. Jesus, em vez de explorar a sua igualdade com Deus e dela obter vantagens, Jesus despojou, ele esvaziou-se a si próprio, não da sua natureza divina, porque isso seria impossível, mas das glórias e das prerrogativas da divindade. Eu penso que em muitos momentos, nós também, em nossas vidas, precisaríamos nos esvaziar de algumas coisas que nós carregamos ao longo da nossa vida. Cristo, ele se esvaziou. Cristo, ele se humilhou. Essa é uma primeira verdade que nós podemos olhar aqui nesse versículo 7, mas também ele não só se esvaziou, como ele também serviu. Olha a parte B do versículo 3, o que nós lemos ali. Ele se esvaziou e ainda diz também, assumindo a forma de servo. Assumindo a forma de servo. O eterno Filho de Deus, ele não nasceu num palácio. O Rei dos Reis, ele não nasceu num berço de ouro. Jesus, ele não entrou no mundo por intermédio de uma família rica. Ao contrário, Jesus nasceu num berço pobre, Jesus nasceu numa família pobre, numa cidade pobre. Jesus nasceu numa manjedoura, ele foi criado numa carpintaria. Jesus morreu numa cruz. Ele não veio ao mundo para ser servido, mas para servir. Jesus, ele abriu mão da sua glória para estar entre nós e servir na forma de servo. Jesus, ele não pensou nos outros apenas de forma abstrata, mas ele assumiu a forma de servo. Ele serviu. É interessante porque Jesus, ao servir, ele nos dá o exemplo. Se nós, como filhos de Deus, se nós, como cristãos, devemos imitar o exemplo de Cristo, então nós também devemos estar servindo. Jesus serviu aos outros. Jesus, ele abriu mão de toda a sua glória para estar entre nós, fazendo bem a todos. Jesus, ele não fingiu ser um servo. Ele não foi um ator no desempenho de um papel, mas ele foi de fato servo. Jesus era a única pessoa no mundo que tinha toda a razão para fazer valer os seus direitos, mas ele renunciou. Foi Jesus mesmo quem disse, pois no meio de vós, eu sou como quem serve, lá em Lucas 22, verso 27. Jesus é um grande exemplo de servo a quem nós devemos seguir. Jamais algum servo serviu como Jesus serviu. O Senhor de todos, ele serviu a todos. Jesus, ele assumiu a forma de servo como ele era antes em toda a eternidade em forma de Deus. Eu queria que, irmãos, que nós, ao pensarmos sobre esse exemplo de Cristo servindo, que nós também, em nosso dia a dia, pudéssemos estar servindo ao nosso próximo, servindo à nossa igreja, servindo à nossa família, que nós pudéssemos ter a disposição de estar servindo ao Senhor. Muitas vezes nós queremos ser servidos, mas nós, a exemplo de Cristo, nós devemos servir. Pensa em Jesus Cristo com toda a sua glória, mesmo sendo Deus, ele abre mão de tudo isso para vir a esse mundo, para abençoar a tua vida. Ele veio a esse mundo para nos servir. Por que é que nós, como filhos de Cristo, como filhos de Deus, por que que nós também não podemos estar servindo? Cristo se esvaziou.
Cristo serviu. Uma terceira verdade é que ele se tornou em semelhança de homens. Versículo 7, a última parte desse versículo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. O que Paulo quer dizer quando ele afirmou que Cristo Jesus se tornou em semelhança de homens e foi reconhecido em figura humana? O que Paulo está querendo dizer aqui? Aquele que era em forma de Deus e era igual a Deus desde toda a eternidade, ele tomou a forma de um homem num particular momento da história. Ele continuou existindo em forma de Deus, em sua natureza essencial, a despeito da sua encarnação, porque ele era Deus. Ele conservou a sua natureza essencial de Deus, mesmo depois de se tornar a semelhança de homens. Jesus, ele era semelhante aos homens, ou seja, a sua humanidade sujeitava-o a limitações, provações, tristezas, cansaço. Embora a palavra semelhança nos impeça de concluir que ele era idêntico aos homens, porque Jesus não era, Jesus era diferente porque ele não tinha pecados. Jesus viveu nesse mundo sem pecado algum. Além disso, ele foi visto na aparência de homem. Ou seja, essa palavra refere-se ao aspecto externo, ou seja, as ações, a vestimenta, o comportamento, a aparência dele, que era a aparência de homem. Por isso, Jesus, ele humilhou-se e foi obediente até a morte, a maior de todas as vergonhas. E a quarta verdade que nós podemos ver aqui está no verso 8, quando diz que ele se sacrificou, versículo 8. Versículo 8 diz: ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Muitas pessoas estão prontas para servir outros se isto não lhes custar nada. Mas se há um preço a pagar, então perdem o interesse, não querem se sacrificar. Jesus Cristo, ele serviu sacrificialmente, ele foi obediente até a morte, e a palavra diz que morte de cruz, algo que era uma morte bastante trágica, vergonhosa. Cristo, ele se esvaziou e se humilhou quando se fez homem. Desceu do céu, desceu mais um degrau na escalada da sua humilhação, quando ele se fez servo, mas ele desceu às profundezas da humilhação, quando ele suportou a morte, e como diz Paulo, morte de cruz. Por seu sacrifício, ele transformou essa horrível morte no símbolo mais glorioso do cristianismo, que é a cruz. Paulo fala isso lá em Gálatas capítulo 6, verso 14. A gente não deve olhar para a morte de Cristo na cruz apenas sobre a perspectiva do sofrimento físico. A grande questão é, por que Jesus morreu na cruz? Você já se fez essa pergunta? Por que Jesus morreu na cruz? Cristo, ele não foi para a cruz porque Judas o traiu por ganância. Cristo não foi para a cruz porque os sacerdotes o entregaram por inveja, ou talvez porque Pilatos o condenou por covardia. Não foi por isso que Cristo foi para a cruz. Mas ele foi para a cruz porque o Pai o entregou por amor e porque ele a si mesmo se entregou por nós. Ele morreu pelos nossos pecados. Na realidade, eu gosto de pensar é que nós o crucificamos. Nós não estávamos lá no Calvário como plateia, mas como agentes da sua crucificação. A morte de Cristo, ela nos propiciou a salvação. Por isso, eu e você devemos ter um coração grato a Deus por tão grande salvação, por tão grande sacrifício que ele fez na cruz em nosso favor. A cruz de Cristo é a maior expressão do amor de Deus por nós, mas também é a mais intensa expressão da ira de Deus sobre o pecado. O pecado, ele é algo horrendo aos olhos de Deus. A santa justiça de Deus, ela exige a punição do pecado. O salário do pecado é a morte, já vemos isso Paulo falando em outro texto. Então Deus, num ato incompreensível de eterno amor, ele puniu o nosso pecado no seu próprio Filho, para nos poupar-nos da morte eterna. Jesus nos dá o exemplo pela qual nós devemos viver a nossa vida. Há algumas verdades que nós vimos aqui no verso 7 e no verso 8. Jesus, ele se esvaziou. Jesus, ele serviu. Jesus, ele se tornou em semelhança de homens e ele se sacrificou.
que cada um de nós também possa ter esta mesma atitude de Cristo. Nos esvaziarmos de nossas atitudes egoístas, que nós possamos servir ao Senhor e aos outros e também possamos nos sacrificar pelo Evangelho, anunciando as boas novas a toda a criatura. Esse, então, aqui é um segundo aspecto que nós podemos ver que envolve a vida de Jesus, ou seja, o seu autoesvaziamento. O terceiro e último aspecto que envolve a vida de Cristo é a exaltação de Jesus. E aí nós vamos olhar o verso 9 até o verso 11, que são os últimos versículos do nosso texto. E aqui eu quero considerar algo importante também. Vamos olhar a exaltação primeiro que a exaltação de Cristo é obra de Deus. Acompanha comigo o versículo 9. Paulo diz: por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. O apóstolo Paulo aqui ele faz agora uma transição daquilo que Cristo fez para aquilo que Deus fez por ele e para ele. O mesmo que se humilhou, como nós vimos nos primeiros versículos, ele agora é exaltado. E essa exaltação foi dada pelo Pai. O caminho da exaltação, ela passa pela humilhação. Deus ele exalta aqueles que se humilham, e foi por causa do sofrimento da morte que essa recompensa foi dada a Cristo. Deus não deixou Cristo na sepultura, mas o levantou da morte, o levou de volta ao céu, o glorificou. Deus deu a Jesus toda a autoridade no céu e na terra. Deu a ele autoridade para julgar e o fez Senhor de vivos e de mortos. Porque Jesus se humilhou, ele foi exaltado. Jesus mesmo, ele é a suprema ilustração da sua própria afirmação, quando, por exemplo, em Lucas 18, versículo 14, diz que todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Os homens cuspiram nele quando estava sendo crucificado, mas Deus o exaltou. Os homens lhe deram nomes insultuosos, mas o Pai lhe deu o nome que está acima de todo o nome. Essa expressão, exaltou sobremaneira, ela só aparece aqui em todo o Novo Testamento e apenas ela pode ser aplicada a Cristo. O significado dessa expressão é super exaltado. Deus o Pai enalteceu o Filho de uma forma gloriosa. A exaltação incomparável de Cristo consistiu no fato dele ter recebido um nome que está acima de todo nome. O nome de Cristo ele tem poder. Isso não é só uma frase ou um jargão evangélico que algumas pessoas dizem. Não, o nome de Cristo de fato tem poder. A segunda verdade aqui é a exaltação de Cristo, ela exige rendição. E aí nós podemos olhar o versículo 10 do nosso texto. O versículo 10 diz o seguinte: para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. William Hendricks diz que em seu regresso em glória, Jesus ele será adorado por toda a corporação de seres morais em todos os setores do universo. Os anjos e os seres humanos redimidos farão isso com intenso regozijo, enquanto os condenados o farão com profunda tristeza e profundo remorso. Na segunda vinda de Cristo, nós vimos aqui nesse versículo, né, os três mundos, né, eles vão se dobrar aos pés de Cristo. Os céus, a terra, o inferno, todo o joelho se dobrará diante do poderoso nome de Jesus. Eu tenho certeza de que com muita alegria, né, se ajoelharão diante de Jesus aqueles que foram salvos por Ele. Vão dobrar os seus joelhos em alegria. Mas eu também tenho a plena convicção que muitos vão cair com pavor de joelhos, porque eles passaram de forma orgulhosa por Cristo e o rejeitaram. Naquele dia, diz a palavra, todo joelho vai se dobrar, toda língua vai confessar que Jesus é Senhor, mas nem todos serão salvos. A terceira e última verdade aqui é que a exaltação de Cristo ela é proclamada universalmente. E aí nós vamos olhar o verso 11.
Versículo 11 diz: e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Toda língua vai confessar que Jesus é Senhor. Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Todo-Poderoso Deus, diante de quem os poderosos desse mundo vão ter de se curvar e confessar que Ele é Senhor. Aqueles que zombaram de Cristo vão ter de confessar que Ele é Senhor. Aqueles que o negaram e nele não quiseram crer, vão ter de admitir e confessar que Ele é Senhor. Essa confissão ela vai ser pública, universal. Todo o universo vai ter de se curvar diante daquele que se humilhou, mas foi exaltado sob maneira. Isso não significa, obviamente, que todas as pessoas serão salvas, mas somente os que agora reconhecem que Jesus é Senhor e o confessam como tal serão salvos. O fim último de todas as coisas é a glória de Deus. Paulo ele já havia advertido contra o pecado da vanglória lá no verso 3 desse mesmo capítulo. Toda glória que não é dada a Deus é glória vazia, é vanglória. Cristo ele se humilhou, suportou a cruz para a glória de Deus. Ele ressuscitou e foi exaltado para a glória de Deus. Toda a vida e obra de Jesus apontam não para a sua própria glória pessoal, mas objetiva a glória de Deus. É interessante porque na igreja de Filipos havia alguns que tinham um propósito de satisfazer as suas ambições egoístas. No entanto, o único propósito de Jesus era servir os outros, ainda que isso lhe tenha custado a maior de todas as renúncias. Enquanto alguns membros da igreja de Filipos queriam ser o centro das atenções, Jesus ele queria que o único centro da atenção fosse Deus. Assim também, nós como seguidores de Cristo, nunca devemos pensar em nós mesmos, senão pensar nos outros. Que toda a honra, que toda a glória seja para o Senhor. Aquilo que eu e você estamos fazendo, que seja para a glória de Deus. Tudo o que nós fizermos, irmãos, deve ser para a glória de Deus. Todo o teu trabalho deve ser para a glória de Deus. Toda a tua vida deve ser para a glória de Deus. Tudo que nós fizermos é para a glória de Deus. Jesus foi exaltado por Deus e ele recebeu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todos reconheçam o senhorio de Cristo e que por meio disto Deus seja glorificado. Então exalte ao Senhor, meu irmão. Glorifique a Ele através do teu viver, através das tuas ações, das tuas atitudes, das tuas palavras, da forma que você tem servido, da forma que você tem vivido o Evangelho. Viva para a glória de Deus. Nós vivemos num mundo extremamente secularizado. Nós vivemos num mundo onde tudo é contra Deus. Nós estamos nadando contra a corrente. Nós estamos num mundo que nos odeia. E o simples fato de você se colocar ao lado de Deus, o simples fato de você falar a verdade, o simples fato de você falar da palavra de Deus, isso vai atrair inimigos. Mas nós devemos permanecer firmes. Cristo abriu mão da sua glória. Cristo se humilhou. E esse deve ser também o exemplo que nós devemos seguir. Esse então foi o terceiro e último aspecto que envolve a vida de Jesus, a exaltação de Cristo. O propósito da humilhação e exaltação de Cristo é a glória de Deus. Quando Jesus ele enfrentou a cruz, pensou acima de tudo na glória de Deus. A salvação tem como propósito supremo a glória de Deus. Irmãos, que as nossas vidas sejam para a glória de Deus. Quero encerrar para nós pensarmos e praticarmos durante a nossa semana, pensando no primeiro ponto que nós vimos, que Jesus ele nos deu o exemplo de humildade, por isso nós também devemos viver humildemente. A humildade ela faz parte do caráter cristão. Que eu e você possamos viver de forma humilde, reconhecendo nossas limitações, reconhecendo as nossas falhas. Que nós possamos seguir o exemplo de Cristo em sua humildade. Mas também nós vimos que Jesus ele se esvaziou e assumiu a forma de servo. Nós devemos servir ao Senhor e uns aos outros como Cristo serviu aqui quando ele esteve entre nós. E também Jesus foi exaltado por Deus, e quando nós somos humildes e servimos com alegria, Deus ele é glorificado através das nossas vidas. Por que nós cremos em Jesus? Porque ele é Deus.
porque Ele é nosso Senhor, Ele é nosso Salvador, e que nós possamos então estar glorificando esse nome, glorificando esse Deus. A Igreja Bíblica Unidos no Senhor crê em Jesus Cristo como sendo o único Deus da qual nós devemos prestar a nossa adoração e devemos servir a Ele com humildade para que Deus seja glorificado através de nossas vidas. Amém? Vamos orar? Deus, nós somos gratos ao Senhor. Muito obrigado pelo Teu sacrifício na cruz. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem conduzido nossas vidas, o Senhor tem nos abençoado com toda a sorte de bênçãos. Obrigado, Deus, obrigado pela Tua palavra que é viva e eficaz, esse texto que Paulo traz para os irmãos lá de Filipos, mas que é tão atual e serve para os nossos dias também. Que nós possamos estar pensando na pessoa de Cristo, que nós possamos estar servindo a Cristo, que nós possamos estar glorificando a Cristo através da nossa vida. Nós somos gratos ao Senhor. Pedimos também a Tua direção sobre as nossas vidas, pedimos que o Senhor possa nos ajudar em nossas limitações, em nossas falhas, e que todo o nosso viver possa refletir, Deus, o Teu senhorio aqui nesse mundo. Que Teu nome seja honrado, seja glorificado entre nós. Oramos e agradecemos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo.